Eu acabei de falar com uma cliente agora, então já resolvi gravar o vídeo, que depois já está chegando o Natal, né? Os corações estão felizes, né? Cheio de multas de trânsito, cassação de carta, mais ou menos. Aí deve ter na minha conta uns 60 milhões de brasileiros com a carteira suspensa. Passar um Natal maravilhoso, né? Enquanto a gente está tentando de todo jeito aqui ensinar as pessoas a se defenderem. Qual é a diferença de mérito e formalidade? Evidente que isso aqui não é um curso de direito, isso aqui é uma pequena noção, uma pequena pincelada de uma pessoa que trabalha nessa área e que está ajudando pessoas leigas. Já que o Detran não faz, fazemos nós. Mérito, eu diria para você que o mérito, e isso eu estou falando sempre com um linguajar voltado para o direito de trânsito, processo administrativo de trânsito, para a defesa. Porque a acusação nós já temos bastante, agora vamos estudar a defesa. Mérito e formalidade. Mérito e formalidade. Tá vendo? Minha lousinha aqui é um papel. Não precisa de lousinha, aquelas lousinhas eletrônicas, tudo coisa simples. Vocês já viram aquela frase, arquivo o processo, extingue o processo em julgamento do mérito? Tá, o mérito, eu diria para vocês que é a razão. Por exemplo, o agente de trânsito fala, você estava sem cinto de segurança. Aí você vai na sua defesa e coloca, eu estava de cinto de segurança porque o vidro era escuro. Aí você vai perder, claro, né? Não seja inocente. Por quê? Porque aquela acusação, ela vem com um princípio de legitimidade e de uma presunção de fé pública. Esse assunto é mais profundo do que eu estou falando aqui. É bem mais extenso. Eu dou lá nos cursos livres de direito de trânsito, no site direitodetrânsito.com.br, quem quiser estudar. Mas aqui, o que eu quero dizer é que o mérito é a razão. Por exemplo, você está com o carro parado. É permitido parar, mas não é permitido estacionar, que é desligar e descer. Mas você está com o carro ligado só para uma pessoa entrar. O agente de trânsito vai e te autua. A palavra dele tem fé pública. Você tem que fazer o quê? Você tem que provar que ele está errado. Isso é um resquício da ditadura, claro. Porque nós sabemos que o ser humano é falho. Tem os agentes de trânsito que são sérios. Aliás, a maioria é sério. A maioria. E tem aqueles que estudam. No SEAT tem em São Paulo, o professor Júlio, foi capitão da polícia, o professor Major Sofner, são professores. Eles dão curso para agentes de trânsito. E para mim também tive curso lá. E eles ensinam pessoas, agentes de trânsito, a serem honestos e sérios. Eu presenciei isso. Então tem agente de trânsito sério. E tem gente que recorre que não é sério também, viu? Não é porque está recorrendo que todo mundo que recorre é inocente, não. Tem muita gente que não é sério, não. E tem gente que recorre e é sério. Tem que lembrar disso. Aí você vai discutir o mérito. Para você discutir o mérito, você tem que provar que você está com a razão. Como fazer prova? Como você vai provar que você estava de cinto? É chamada prova impossível. Isso aí já é matéria de outro vídeo. A prova impossível. Procura no canal de vídeos, assine, tem lá, prova impossível. Tem coisa que não tem como provar. Ah, mas seu carro passou naquela rua tal e passou farol vermelho. Se você tem como provar que o carro estava em outro lugar, não é provar que você estava em outro lugar, é provar que o carro estava. Se você conseguir essa prova, aí você fez a contraprova, aí você derruba o mérito. Mas geralmente mérito é uma discussão. Quem tem razão? Aí eu passei o farol vermelho porque eu não vi o farol, estava atrás de um caminhão, atrás de um ônibus, não vi. Enfim, tem de tudo. É discussão de mérito. E a formalidade é a forma processual. Exemplo, muitas vezes o agente de trânsito tem razão no mérito. Ele autuou corretamente, o auto de infração está correto. Tudo está correto. O processo é perfeito. Mas lá no meio do caminho, existe um erro processual. O julgador da Jari não fundamenta e não motiva a sua decisão. Ou faz de forma errada. Ou se nega a dar publicidade à sua decisão. Existe, por exemplo, pedidos, requerimentos que é feito ao órgão de trânsito, ele se nega a protocolar. Existe uma saída para isso. Que é matéria de curso, uma aula cara, que eu vou vender essa informação lá em cursos no site multiradar.com.br. Já tem lá, eu já vou disponibilizar cursos avançados. Como que você obriga o Detran a acatar um pedido e coloca numa saia justa, ele é obrigado a julgar. Não julgou em 15 dias, é nulidade total. Porque ainda que tenha toda a razão no mérito, se o processo, o procedimento... O que é o processo? O processo é um instrumento que o Estado do juiz tem para fazer a jurisdição. Ou seja, é o processo, né? O processo, daqui
Aqui não é um processo, aqui é uma defesa, tá vendo? Aqui é uma defesa. Mas vamos chamar de processo, então, aquela pastinha que o Detran abre. Quando você pega a defesa, eles abrem uma pastinha, o processo é que você abre uma pastinha e coloca ali a acusação, né? Coloca a acusação assim, aí coloca o processo aqui, aí vem os despachos e tal. Esse é o processo, é aquela pastinha. O processo. Procedimento é como a coisa vai funcionar. Se o procedimento for imperfeito, tiver impedimento de ampla defesa, impedimento de apresentação de novos fatos, impedimento, negativa de fundamentação, fundamentação errada e outras coisas mais, que eu não vou falar aqui, evidentemente, daí é matéria para estudar. Então o processo, ele tá, no mérito ele está perfeito, mas na formalidade ele está imperfeito. Houve um erro procedimental. Lá no procedimento, eu tinha um prazo para recorrer, respeitei o prazo e ele decretou intempestivo. Eu fui apelar e ele recusou a apelação. Isso é cerceamento de defesa. Então o processo é nulo. Ah, mas ele tem razão no mérito. Lá a acusação do agente de trânsito sério estava correta. É o mérito. O que a gente faz? Vai no Poder Judiciário, pede a extinção do processo, sem julgamento do mérito. No processo civil, quando o juiz extingue um processo sem julgamento do mérito, aquela parte que perdeu, que é o polo ativo, que é o autor da ação, ele entrou com uma ação e o juiz extinguiu o processo sem julgamento do mérito. O que ele fez? Olha, a tua petição tem erros, ela é inepta, ela tem inépcia de petição. Então a gente vai arquivar o teu processo, o juiz vai arquivar o teu processo sem julgamento do mérito. Você pode entrar de novo com o processo. Num processo de direito comum, processo civil, por exemplo, você entra com a ação de novo. Fez tudo errado, o juiz arquiva sem julgamento do mérito. Não julgou o mérito. Você pode fazer a terceira vez. Na terceira vez, gera o instituto da perempção. Aí não pode mais. Chega. Você cometeu erros. 3 vezes, chega. Vai tentar contra a dignidade da justiça. Não pode brincar com a justiça. No processo de trânsito, deveria, né? Quando o Detran dá processo não conhecido, que então, já vou fazer logo o vídeo, no próximo vídeo já vou falar sobre isso. Ele deveria, se ele não julgou o mérito, e ele extinguiu, não conheço o processo porque está intempestivo, eu deveria ter o direito de entrar novamente até 3 vezes, porque o direito raiz, que dá materialidade subsidiária procedimental para todas as áreas do direito, é o direito civil. E tem o direito administrativo também, tudo bem, tem a lei federal. Mas, né, já que nós estamos falando em ampla defesa, eu poderia me valer subsidiariamente desse instituto. Olha, você não julgou meu mérito, então eu quero entrar de novo com avaliação de mérito. Ah, eu extingui o teu processo, não conheço. É a chamada ampla defesa, que vocês tratam como restrita defesa, né? Vocês vejam como o assunto é amplo, gente. Então, não é simplesmente você chegar na internet e comprar uma defesa pronta. Porque a defesa que você compra na internet, ela fala de mérito. Você pode ver as defesas. Não era eu fiz isso realmente porque eu estava levando a minha avó, a minha mãe tá para o hospital, estava indo no velório da minha família, eu estava levando um parente doente. Isso tudo é discussão de mérito, é perda de tempo, é a pessoa inocente que faz isso. Porque no mérito, meu amigo, dificilmente você vai ganhar. Dificilmente você vai ganhar no mérito, porque a razão já está dada para a gente. O Estado já criou uma lei dando a razão para a gente. Não estou dizendo que está certo ou errado, isso é uma outra discussão. Tem discussão, né? Também não quer dizer que a gente não tem razão sempre. Às vezes ele tem razão, mas isso é mérito. Então você tem que trabalhar com mérito e ao mesmo tempo você tem que trabalhar com conhecimento processual. Porque se o mérito você não tem razão e no procedimento, no rito procedimental, o procedimento nós já temos, é o processo administrativo de trânsito. Esse é o processo. Esse é o procedimento. Se ele não correr perfeito, e aí você precisa ter conhecimento de processo, como funciona o processo, para você explorar os erros processuais, então o mérito cai por terra. Não importa se tem razão, se o processo não foi perfeito, tudo cai por terra. E o julgador leigo lá do Detran tem capacidade para interpretar direito processual civil, direito processual administrativo, direito processual lei federal, direito constitucional? Tem? Não tem porque não estudou direito. Não tem não, senhor. Não tem não, senhor.
Tá? Não tem, não senhor. E se vocês tiverem a razão e o processo não for perfeito, o processo é arquivado. E se vocês não arquivarem, a gente vai para o Poder Judiciário, o juiz vai analisar. Nem o mérito, às vezes analisa, já tem juiz que analisa. Mas ele vai, o processo houve cerceamento de defesa. O mérito, não vamos discutir o mérito. Vamos pedir a extinção do processo sem julgamento do mérito. Sem julgar quem tem razão, o processo está imperfeito, então vamos arquivar. Isso é mérito e formalidade que os funcionários leigos do Detran não têm, e quem se especializa tem, por isso que tem condições de vencer. E é por isso que o Detran coloca uma plaquinha lá no site dizendo, não precisa de advogado, não precisa de especialista, mas é claro que não precisa. Se vocês colocar, vocês vão perder o processo, né? Isso é atentado contra a dignidade do cidadão, viu? Bom, meu site é multiradar.com.br, o e-mail é ricardoadam@gmail.com e vocês podem fazer os comentários aqui abaixo do vídeo. Tô de olho em vocês, viu, senhores jogadores do Detran? Vocês não querem estudar, né? Vocês têm que estudar, sim. Aliás, eu tenho um jogador do Detran que já estuda comigo, viu? Já dá os parabéns, já sabe pra quem que eu estou mandando o recado, né? Muito bom.